Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do CMUcast, o podcast do Congresso Médico Unital do Litoral Norte. Nós estamos direto do campus Caraguá, no litoral de São Paulo, que cedia o evento conectando você com o que há de mais atual em conhecimento, educação e saúde. Eu sou a Bruna Silva e no episódio de hoje eu recebo aqui o professor doutor Renato Nardi Pedro, que é professor de técnicas cirúrgicas, urologia e também coordenador do Centro de Treinamento e Simulação da Mandic e também professor colaborador da urologia da Unicamp. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bruna. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje nós vamos conversar sobre os principais desafios, as tendências, perspectivas que envolvem a formação e a prática médica no cenário atual. Professor, para a gente começar, de que maneira o CMU estimula a discussão e a implementação de novas abordagens na educação médica? Bom, primeiro, sempre é um prazer estar aqui conversando sobre educação médica. Eu acho que eventos como um congresso médico, acadêmico, é uma fonte em que a gente consegue discutir e trazer pessoas de outros lugares para trocar ideias. Então, uma faculdade que ensina, seja medicina, seja qualquer outra ciência, é um local que tem que fomentar mesmo a troca de informação. Então, um congresso médico acadêmico, em que a gente vai discutir ensino médico, não tem jeito da gente de alguma maneira capitalizar nisso, ou seja, aprender. É um meio onde a gente vai discutir diferentes perspectivas. Então, isso aqui é uma iniciativa muito legal, eu acho que fomenta o debate, a gente aprende sobre novas estruturas, vê amigos, pessoas desenvolvendo excelentes trabalhos e a gente começa a ter ideias, essas ideias são debatidas aqui. Então, por isso que eu acho que fomenta bastante a discussão científica. Perfeito, professor. E na sua visão, por que é importante refletir a educação médica nos dias de hoje? Olha, é importante refletir sobre a educação em geral. A educação médica tem um apelo maior por uma série de coisas que acontecem, principalmente a questão de saúde, né? A gente vive aí problemas de saúde de muito perto da gente. Então, às vezes é um familiar, às vezes é mesmo algum conhecido, a gente vê na televisão. Então, saúde é uma coisa que traz um apelo muito grande. Então, a educação em medicina tem um destaque grande porque saúde está perto da gente, a gente sente, né? A gente tem história para contar sobre acontecimentos de saúde. Agora, além disso, eu acho que a gente está passando num momento no Brasil em que a educação médica está tendo um boom de faculdades nascendo. Isso traz muitos profissionais no mercado e essas faculdades que às vezes são novas, precisam aprender como ensina a medicina, as ferramentas que nós temos para ensinar a medicina, para que a gente garanta uma qualidade desse monte de médico novo formado. Então, faculdades que têm uma estrutura como essa, faculdades tradicionais, precisam auxiliar de uma maneira equânime para que a gente consiga formar médicos bons. Então, eu acho que hoje discutir educação médica no Brasil é muito importante, porque tem muita coisa nova acontecendo. Então, eu acho que tem que parabenizar mais uma vez congressos em que a gente pode discutir isso. Perfeito, professor. E o senhor trouxe essa questão de novos médicos, novas escolas médicas. Eu gostaria que o senhor avaliasse como o Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm se destacado como polos de desenvolvimento em educação e de saúde. Acho que isso é uma pergunta desafiadora, viu, Bruno? Porque é o seguinte, quando a gente vai emitir opinião em alguma coisa, a gente precisa ter um pouco de base de dados, de conhecimento. Então, assim, sendo bem sincero, assim, eu nasci em Campinas, São Paulo. Minha vida inteira eu vim para cá, para Ubatuba, para o litoral norte de São Paulo, e vi que a cidade Caraguá, Ubatuba, se transformaram ao longo do tempo, certo? Então, quando a gente vê as cidades crescendo, as estruturas melhorando,
o que a gente pensa? Poxa, e se eu tiver um problema aqui? Onde eu vou? Será que aqui tem recurso? Será que não tem mais recurso? Antigamente, quando eu era adolescente, era um problema ter alguma questão de saúde, alguma questão em que eu demandasse um trabalho um pouco mais especializado. O serviço estava diferente. Hoje mudou. Então, como que impacta no litoral norte, em Caraguatatuba? O que eu acho que a Unital trouxe, um centro, trouxe atenção, trouxe serviço de qualidade, trouxe formação de mão de obra. E isso a estrutura acompanha. Uma faculdade dessa, maravilhosa, um baita de um hospital crescendo, com especialidades, fazendo cirurgias de alta tecnologia. Então, para mim é isso. A universidade é um centro em que ela começa a trazer serviços de qualidade e aí desafoga os grandes centros que o pessoal, às vezes, era a única salvação, né? Então, assim, para mim, é um impacto que eu posso dizer, é esse físico que eu sinto, que é hospitais bons, estruturas grandes, crescendo ao redor de um centro formador de profissionais. Perfeito, professor. Durante o CMU, nós temos 5 simpósios diferentes acontecendo, né? E eles integram, de uma maneira como um todo, a saúde. Gostaria que o senhor analisasse de que forma o debate e a troca de experiências em eventos como o Congresso contribuem para a promoção e fortalecimento da rede de saúde. Eu acho que é isso. A gente está num ambiente de troca de experiência. Então, hoje, está muito fácil a gente ter informação, né? Exato. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, essa dúvida, se durar 30 segundos, é muito. É porque acabou a bateria do nosso telefone, né? Porque a gente tem acesso à informação, né? Então, a informação, quando a gente faz simpósio, a gente determina uma área para discutir, para ouvir outras pessoas, para ouvir prática, para ouvir um pouquinho além do que a gente recebe empacotado da internet, isso traz camadas a mais, sabe? Então, eu acho que hoje, por exemplo, vim discutir sobre educação médica, eu vou falar numa aula sobre educação médica, sobre uma forma da gente adquirir habilidades, por exemplo. Mas logo após a minha aula, tem uma outra sobre o ensino de anatomia, por exemplo. Então, lógico que eu vou ver aquilo e vou, de uma maneira bem saudável, levar informações para as faculdades em que eu dou aula, entendeu? Então, esse ambiente é um ambiente muito fértil, que às vezes a gente fica somente reativo, a gente só procura aquilo que a gente é cutucado. E um ambiente desse aqui traz, de uma maneira muito mais espontânea, as informações, um debate muito mais profundo às vezes. Perfeito, professor. E aproveitando, né, que o senhor já mencionou a sua aula que vai ministrar daqui a pouquinho, eu gostaria que o senhor desse um spoiler para quem está nos acompanhando. Tá bom. Então, assim, a aula que eu vou apresentar, na verdade, fala sobre avaliações de competências e feedback estruturado. Isso é uma palavra grande, né? Para dizer o seguinte: como que eu ensino um aluno, por exemplo, aprender a fazer uma sutura. Então, a costurar um corte, uma sutura simples. Então, hoje, o ensino, para ele adquirir uma habilidade, pôr em prática um conhecimento teórico, hoje a gente consegue estruturar o ensino de maneira que ele vai fazer o aprendizado teórico, ele vai treinar o procedimento em ambientes de simulação, ele vai ser exposto num cenário para depois na prática clínica. Então, hoje a gente conseguiu organizar o jeito que se aprende, sabe? Então, a gente tem ferramentas para isso. Então, hoje o ensino baseado em competências está provado que ajuda, faz com que o aluno aprenda mais, guarde mais e consiga pôr em prática, fazendo a ponte da teoria para a prática. Então, a minha aula vai dizer justamente sobre isso, como que a gente desenvolve habilidades para que o aluno, futuro médico, consiga identificar teoricamente um problema e tome atitude para sanar. O conhecimento como um todo, né, professor? Exatamente. Não é só eu sei o que é isso, eu sei do que está acontecendo, mas eu não sei como atuar para tratar. Então, a avaliação em competência é justamente sobre isso. Perfeito.
Perfeito, professor Renato. Muito obrigada pela Obrigado a você, Bruno. pela generosidade, né? Estamos bem pertinho de começar a aula do professor Renato, mas ele fez questão de vir aqui compartilhar todo o conhecimento. Muito obrigada pela gentileza, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? E a você que nos acompanhou, continue ligado no CMUcast para conferir mais entrevistas e conteúdos especiais do Congresso Médico do Litoral Norte, aqui promovido pela Universidade de Taubaté. Até o próximo episódio!